Bom, como todo mundo na sua infância, eu aposto que você já jogou algum jogo que você achava incrível. Mas como na vida as coisas mudam, certas coisas acabam perdendo sua essência. E se você já parou para analisar as novas sequências dos jogos que você jogava antigamente, eu aposto que você já percebeu que alguns deles está perdendo ou já perdeu sua essência. E isso está se tornando de certa forma comum. Infelizmente, isso não é nem de longe o pior. Bom, já não é de hoje em que vivemos em um mundo capitalista movido pelo dinheiro, não é mesmo? E tudo que pode gerar dinheiro hoje em dia é explorado até seu máximo, até porque a ganância do ser humano é algo sem limites. E os jogos não escapam desse capitalismo todo, eles em si só existem por isso. Só que para um jogo gerar dinheiro, ele precisa ser bom, até porque ninguém vai pagar por um jogo ruim. E eu quero te fazer uma excelente e breve pergunta: o que um jogo precisa para ser bom? Que eu aposto que vocês disseram que para um jogo ser bom, ele precisa ter uma boa história, uma boa jogabilidade e também um bom gráfico. E sim, eu concordo plenamente, essa é a visão de um jogo perfeito, mas tem um pequeno porém. Vocês costumam ver isso nos dias de hoje? Claro que hoje em dia temos jogos com a jogabilidade excelente e um gráfico simplesmente magnífico, mas aonde se encontra a história? Porque o que torna um jogo bom e mágico não é seu gráfico e nem sua jogabilidade, e sim sua história. Na minha opinião, o que faz um jogo ser bom não tem nada a ver com gráficos e sim uma história que me prenda no jogo e que me faça querer jogar mais. Longe de me dizer que os jogos de hoje em dia são ruins e que gráficos não importam, isso tudo realmente importa. Os gráficos trazem uma ambientação melhor e uma jogabilidade torna a jogatina mais fácil e legal, mas o que adianta termos uma ambientação boa sem uma história envolvente? Muitos jogos de hoje em dia têm histórias incríveis, mas a maioria não passam de jogos com belos gráficos e com histórias não tão boas, e não sou só eu que acho isso. Eu chamei meu parceiro Kanato para ele dar a opinião dele, então, mano, fala aí. Opa, tudo bem? Por acaso você se lembra de Super Mario? Sim, Super Mario, claro que você se lembra. O jogo é criado em 1982, onde a sua história e a sua jogabilidade simplesmente são muito cativantes. Mesmo tendo uma história, uma jogabilidade bem simples, ainda é lembrado como um dos símbolos dos videogames. Não é que nem essas porcarias de hoje em dia, onde eles fazem uma programação extremamente horrível e porcaria e botam apenas uns cosméticos, umas maquiagens muito boas pra a gente pensar: caraca, moleque, que jogo que eu tô jogando, hein? Nova geração. Nova geração é o caralho, moleque. A gente tá jogando porcaria, a gente tá jogando filme interativo. Você não pode mais jogar um GTA San Andreas da vida, onde você faz o que quiser e taca bomba em tudo. A gente joga simplesmente filmes onde a gente faz as escolhas. E às vezes nem a gente faz as escolhas. Isso é muito louco. Bem, obrigado pela participação. Tchau. E sim, mano, tu tem toda a razão. Um exemplo disso que tu falou do Mario é o próprio Five Nights at Freddy's, que com um gráfico bem simples, uma jogabilidade até que muito simples, conseguiu conquistar milhares de jogadores aí pelo mundo e que até hoje em dia são fãs. E longe de mim dizer que esse jogo é ruim, esse jogo é simplesmente maravilhoso. E como o próprio Kanato disse, antigamente, apesar de gráficos bem fracos, cada jogatina era mágica, principalmente na época do famoso PlayStation 2. E mano, se tu perguntar para o seu pai ou seu tio, eles vão dizer que o quão era divertido era jogar PlayStation 2, não que hoje em dia não seja, mas não é como antigamente. Mas a questão, como dito lá no início, é a essência. Jogos maravilhosos como Assassin's Creed, que com as primeiras versões tinham características próprias, perderam isso. E isso é justamente culpa das empresas que transformam jogos em enormes franquias que cada vez mais se distanciam da história e essência original. A questão aqui é que jogos incríveis que antigamente eram feitos com histórias envolventes e eram claramente melhor que com o tempo, porque de tantas continuações acabam perdendo aquela emoção que passavam lá nos primeiros jogos. E como eu disse de Five Nights at Freddy's, ele é um jogo muito bom, mas que não passa a mesma emoção que antigamente passava. Mas como eu sempre digo, tudo tem dois lados, e se existe um lado ruim, temos o lado bom. E perder sua essência não é tornar os jogos ruins, e sim se adaptar, porque sejamos sinceros, antigamente não era do mesmo jeito que é hoje. Hoje em dia temos novos costumes, novos estilos, novas coisas, até
até novas pessoas. Nem todas as franquias estão ruins ou perdendo sua essência. God of War tá aí, com aquela pegada de God of War mesmo, como sempre, inovando. E Assassin's Creed, eu digo mesmo, apesar de não ter aquele jeito dos primeiros jogos e não abordar tão bem os fatos históricos como antes, ele ainda é um jogo excelente. E jogos como The Last of Us estão aí para vermos que hoje em dia temos jogos incríveis com excelentes histórias. E eu acredito que apesar dos jogos não serem tão mágicos como antigamente, alguns estão melhores e isso é simplesmente magnífico. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Cara, já quero deixar avisado que essa ideia de vídeo não foi minha, foi do Canuto, que ele até avisou a participação aqui no meu vídeo. Pra você que quiser ver o vídeo dele, vai estar aí na descrição, beleza? Já aproveita e dá uma passada no canal dele, que ele faz um conteúdo bem maneiro lá, mano. E eu também quero muito saber o que vocês acharam sobre isso, se vocês concordam ou discordam comigo, mano, é só deixar aí nos comentários. E se tu gostou do vídeo, já deixa o seu like, mano, por favor, pra poder apoiar aqui. Esse vídeo deu um pouco de trabalho na edição, beleza? Então se você gostou, mano, deixa o like. E já aproveita para dar uma olhada no canal, os vídeos que temos aí e tal, são todos nesse estilo. E se tu gostar, mano, se inscreve, porque aqui temos 2 vídeos por semana novos, toda terça e sexta às 10h30 da manhã. E bom, essa foi só minha opinião e eu só estou aqui ela para dividir com vocês. Então, falhou!